Existe uma força dentro de nós que quase ninguém ousa enfrentar de frente, mas que silenciosamente governa nossas escolhas, nossos pensamentos e até mesmo nossos relacionamentos. Essa força é a energia sexual. Muitas vezes, sentimos como se estivéssemos em guerra contra ela, tentando reprimir, disciplinar ou simplesmente ignorar sua presença. Mas quanto mais lutamos, mais essa energia parece escapar pelas frestas, dominando nossas emoções e nos conduzindo por caminhos que, em silêncio, nem sempre escolhemos. É como um rio caudaloso. Se tentamos barrar sua corrente apenas pela força bruta, cedo ou tarde, as margens se rompem, inundando tudo ao redor. Essa é a dor oculta que carregamos, a sensação de sermos escravos de um impulso que não entendemos completamente. Surge então uma pergunta desconfortável. Será que essa energia é apenas um instinto biológico? Será que é uma falha moral ou pecado que deve ser controlado? Ou será que existe um chamado espiritual mais profundo por trás dessa força? Algo que transcende a carne e toca o invisível. Se for assim, talvez o que chamamos de desejo não esteja sob o nosso comando. Talvez em um nível oculto, não sejamos nós que controlamos a energia sexual, mas uma força maior, invisível e espiritual, que a utiliza como ferramenta para nos testar, manipular ou até mesmo nos conduzir rumo a um propósito superior. Paracelso, o médico e alquimista renascentista que desafiou os dogmas de sua época, enxergava a realidade como uma fusão inseparável entre o visível e o invisível, entre o material e o espiritual. Para ele, a energia sexual não era uma mera pulsão carnal ou o instinto de sobrevivência da espécie. Ela era compreendida como a prima matéria, a substância bruta que, quando lapidada, poderia gerar a transmutação interior do ser humano. Assim como na alquimia, um metal vil poderia ser convertido em ouro, no campo espiritual, o impulso sexual era visto como a força primária capaz de ser transformada em consciência, sabedoria e conexão com o divino. Mas a maioria das pessoas cai no engano de confundir essa energia com desordem espiritual, acreditando que o desejo é algo pecaminoso ou uma falha. Se pensarmos bem, o impulso sexual é como o fogo. Quando compreendido e usado com sabedoria, pode aquecer, cozinhar e até transformar o alimento que sustenta a vida. Mas quando ignorado ou manipulado de forma irresponsável, esse mesmo fogo é capaz de incendiar casas, destruir florestas e consumir tudo ao redor. O mesmo acontece com a energia sexual. Quando é vista apenas pelo viés do prazer imediato, ela se torna um fogo que queima em excesso, gerando ansiedade, obsessão e até mesmo dependência. Mas quando é reconhecida como a prima matéria da alma, transforma-se em combustível para o autoconhecimento, para a criação artística, para o despertar espiritual e até para a cura. É aqui que reside o grande mistério. Se essa energia tem o poder de destruir ou de iluminar, por que tantas vezes ela parece escapar de nosso controle? Segundo Paracelso, o ser humano é atravessado por arquétipos e forças invisíveis que moldam seus pensamentos e emoções. A energia sexual, portanto, não se reduz a uma resposta hormonal ou instintiva, mas é também um campo vibracional que dialoga com o plano espiritual. É como se estivéssemos constantemente sob a influência de uma rede invisível, onde a forma como lidamos com esse impulso determina não apenas o estado de nossa psique, mas também a abertura ou fechamento de portais espirituais. Esse entendimento nos leva a uma reflexão profunda. Talvez não seja apenas uma questão de controlar ou reprimir, mas de aprender a reconhecer qual é a função maior dessa energia. Assim como o alquimista não tem medo da substância bruta, mas a manipula com paciência,
até revelar seu ouro oculto, o buscador espiritual precisa aprender a lidar com sua energia sexual sem culpa, sem medo e sem ignorância. Agora pense, quantas vezes você tentou resistir ao desejo apenas para descobrir que quanto mais o reprimia, mais forte ele se tornava? Essa experiência não é um acidente psicológico, mas um sinal de que a energia sexual não se deixa aprisionar em grades morais ou repressões superficiais. Ela exige ser compreendida, transformada e elevada. Paracelso sabia que por trás desse impulso existe um código secreto que conecta o humano ao divino. Assim, a energia sexual não é um inimigo a ser derrotado, mas um enigma a ser decifrado. O erro da humanidade está em vê-la como pecado ou desordem, quando na verdade ela é a prova viva de que dentro de nós existe um poder que ultrapassa a própria razão. E se compreendermos esse mistério, abrimos as portas para uma nova forma de viver, onde o desejo deixa de ser prisão e se torna libertação. Um dos maiores equívocos da humanidade foi acreditar que a energia sexual poderia ser vencida pela força da repressão. Desde os tempos antigos, inúmeras tradições religiosas e morais ergueram muros de proibição em torno do desejo, tratando-o como uma ameaça à pureza espiritual. O resultado dessa repressão foi o nascimento silencioso de culpas, traumas e neuroses que atravessaram séculos. A pessoa que acredita estar controlando o desejo, muitas vezes, não percebe que está apenas criando um inimigo interno que se fortalece na sombra. A energia reprimida não desaparece. Ela se transforma em obsessão, ansiedade e até mesmo em distorções da própria identidade. É como tentar empurrar uma mola para baixo. Quanto mais você força, maior será o impulso de retorno. Essa é a armadilha invisível que prende milhões de pessoas. A ilusão de que controlar significa sufocar. Mas o que acontece de fato é o oposto. O desejo cresce na escuridão, torna-se mais agressivo e passa a dominar a mente por caminhos indiretos, criando compulsões silenciosas. A neurociência moderna já nos mostra como o desejo atua em circuitos profundos do cérebro. Dopamina e serotonina não são apenas substâncias químicas ligadas ao prazer, elas são filtros de percepção vibracional, capazes de alterar nossa forma de ver o mundo. Quando tentamos reprimir o desejo, estamos na verdade ativando esses sistemas de maneira caótica, criando picos de ansiedade e quedas bruscas de motivação. O que era para ser uma energia vital, fluindo naturalmente, torna-se uma prisão interna. Paracelso, em sua visão alquímica, já intuía esse mecanismo. O problema não é a existência da energia, mas o desequilíbrio causado pela ignorância. E aqui surge uma pergunta provocativa. Será que você realmente está controlando o seu desejo? Ou será que está apenas sendo controlado pela ideia de que precisa vencê-lo? Essa é a grande armadilha, o controle falso. Você acredita ser o mestre, mas na verdade está sendo escravizado pela luta contra si mesmo. O erro invisível da repressão não se manifesta apenas no plano psicológico, mas também no espiritual. Quando uma pessoa passa a viver com culpa constante, acreditando que seu desejo é um inimigo, ela cria um campo vibracional de resistência. Essa resistência não apenas bloqueia o fluxo da energia vital, como também atrai forças externas que se alimentam desse estado de conflito interno. Imagine alguém tentando nadar contra a correnteza de A cultura da repressão criou gerações inteiras que confundiram espiritualidade com negação. Mas negar não é compreender, e muito menos transformar. Quando olhamos para a história, vemos monges, sacerdotes e buscadores que, tentando aniquilar o desejo, acabaram caindo em práticas secretas, vícios ocultos e conflitos internos devastadores. Isso mostra que a repressão nunca foi o caminho. O que se exige é compreensão. O desejo é como um rio que corre naturalmente. Tentar barrá-lo é provocar enchentes e destruição. O verdadeiro sábio aprende a navegar sobre ele, utilizando sua corrente para avançar, em vez de lutar contra a inevitável força das águas. Por isso,
O erro invisível é acreditar que a repressão gera pureza. Na verdade, ela apenas gera sofrimento silencioso, enquanto a energia, não compreendida, segue agindo nas profundezas da alma. A libertação começa quando entendemos que o desejo não precisa ser eliminado, mas redirecionado. A repressão é uma tentativa desesperada de apagar um fogo com gasolina. Ao contrário, é necessário transformar a chama em luz, em calor criativo, em impulso para algo maior. Essa é a sabedoria alquímica que Paracelso buscava ensinar. O que é bruto não deve ser descartado, mas trabalhado. O erro invisível é achar que o espiritual exige anulação do humano, quando na verdade exige sua integração consciente. O desejo sexual é humano, mas sua essência é divina. E somente quem compreende essa dualidade consegue romper o ciclo de culpa e obsessão. O segredo não é sufocar o incontrolável, mas aprender a transmutá-lo em consciência. Se a energia sexual não pode ser controlada apenas pela repressão, e se ela não é um erro moral, mas uma força viva que pede compreensão, surge uma questão ainda mais inquietante. Quem realmente governa esse impulso dentro de nós? Será que é apenas um mecanismo biológico para perpetuar a espécie? Ou será que existe algo maior, um plano espiritual oculto, que utiliza essa energia como instrumento de aprendizado ou manipulação? Paracelso acreditava que o ser humano não vive isolado, mas em constante diálogo com forças invisíveis que atravessam sua psique e seu corpo. Ele falava dos arquétipos, dos espíritos da natureza e das inteligências ocultas que se manifestam por meio de símbolos, sonhos e impulsos internos. Nesse contexto, a hipótese que muitos ocultistas levantaram é de que entidades ou campos sutis podem se alimentar da energia sexual mal direcionada. Isso significa que, quando o desejo é vivido apenas no excesso, na compulsão ou na culpa, ele gera um campo vibracional que não se dissipa no vazio. Pelo contrário, esse campo pode ser absorvido por forças invisíveis, que encontram nele alimento energético. É como se existissem predadores espirituais que se aproveitam da nossa ignorância, criando um ciclo de desejo, satisfação momentânea e frustração contínua. Nesse ciclo, o ser humano acredita estar buscando prazer, mas na verdade está apenas alimentando um sistema que o mantém em cativeiro vibracional. Essa ideia, embora desconfortável, encontra eco em diversas tradições místicas que falam sobre a armadilha da carne ou sobre as ilusões sensoriais como ferramentas de aprisionamento. A conspiração espiritual, portanto, não está apenas nos governos, nas sociedades secretas ou nas manipulações externas, mas também no campo invisível que habita dentro de nós. Nossa própria biologia pode ter sido desenhada como um mecanismo de teste ou até de manipulação. Imagine uma prisão onde as grades não estão do lado de fora, mas dentro da própria mente e do próprio corpo. O desejo sexual seria uma dessas grades, uma força irresistível que pode manter a consciência humana focada apenas no mundo material, esquecendo-se de sua natureza espiritual. Quando Paracelso dizia que o homem é um microcosmo do macrocosmo, ele estava revelando que dentro de nós existem não apenas chaves para o divino, mas também armadilhas que podem nos aprisionar. A grande questão é: o desejo é um teste da alma para medir nossa capacidade de transmutar, ou é uma manipulação sutil, projetada para nos manter na ilusão? É nesse ponto que a energia sexual revela sua face mais paradoxal. Ela pode ser tanto o caminho da queda, quanto o caminho da ascensão. Se vivida inconscientemente, torna-se um laço que nos prende às forças invisíveis que se alimentam de nossa vitalidade. Se vivida conscientemente, torna-se ponte que nos conecta a estados elevados de criação e iluminação. Essa dualidade mostra que o desejo sexual não é apenas um fenômeno pessoal, mas um campo de batalha espiritual. Cada vez que cedemos à compulsão sem consciência,
fortalecemos a manipulação invisível. Assim, surge um convite profundo. Olhar para o desejo não apenas como uma experiência de prazer, mas como uma mensagem codificada. Será que a energia sexual foi colocada dentro de nós para nos escravizar ou para nos ensinar a dominar uma das forças mais poderosas do universo? Talvez seja as duas coisas ao mesmo tempo. O plano espiritual pode usar o mesmo impulso tanto como armadilha quanto como prova, e cabe à nossa consciência decidir de que lado desse enigma iremos caminhar. Essa visão muda tudo. Não estamos apenas diante de um instinto biológico, mas diante de um tabuleiro invisível, onde nossas escolhas decidem se seremos prisioneiros ou alquimistas de nossa própria energia. Quando começamos a olhar para a energia sexual não como um inimigo a ser reprimido, mas como um código espiritual que atravessa cada célula de nosso ser, percebemos que ela pode ser usada como uma porta para realidades mais sutis. A ciência moderna, ainda que timidamente, começa a tocar nesse mistério. Estudos sobre o campo eletromagnético do coração e do cérebro mostram que nossas emoções e intenções geram padrões vibracionais que interagem com o mundo ao redor. O desejo sexual, nesse sentido, pode ser compreendido como uma das mais potentes formas de energia criativa, capaz de alimentar não apenas a reprodução da vida, mas também a manifestação de pensamentos, sonhos e visões. É como se a mesma força que pode gerar um novo corpo físico pudesse também dar vida a uma ideia, um projeto ou até um despertar espiritual. Quando direcionada de forma consciente, essa energia se torna combustível da imaginação, elevando nossa frequência e abrindo portas para estados de expansão. Mas há um fator silencioso que sabota esse processo: a autossabotagem inconsciente. Quando acreditamos que o desejo é pecado ou que precisamos sufocá-lo, criamos um campo vibracional de resistência. Essa resistência funciona como uma trava, impedindo que a energia circule livremente. O resultado é frustração, medo e culpa. É como tentar empurrar um rio para trás, um esforço inútil que apenas desgasta e aprisiona. A verdadeira libertação acontece quando aceitamos navegar sobre o rio, deixando que sua corrente nos leve, mas guiando a direção com consciência. Nesse ponto, práticas simples podem se tornar alquimia pura. Observar o impulso sem julgamento, direcionar a energia para a respiração e para o centro cardíaco e transformar o desejo em visualização criativa são etapas concretas de transmutação. Essa não é apenas teoria. Mestres espirituais, alquimistas e yogis de diferentes tradições já mostraram que é possível sublimar o desejo sem negá-lo, transformando fogo em luz, carne em espírito e impulso em criação. O desejo sexual, portanto, não é apenas uma força biológica, mas também um espelho espiritual. Ele nos mostra o que ainda buscamos no fundo da alma: afeto, poder, segurança ou expansão. Cada impulso é como uma carta lacrada enviada pelo plano espiritual, revelando nossas carências e nossos potenciais ocultos. Quando aprendemos a decifrar essa carta, descobrimos que o problema nunca foi o desejo em si, mas o esquecimento de seu propósito. É aqui que o ensinamento de Paracelso ganha força. Não é você quem domina a energia sexual, é a sua consciência, em diálogo com o plano espiritual, que aprende a transformar essa energia em ponte para a transcendência. A batalha não é contra o fogo, mas ao lado dele. O alquimista só transforma o chumbo em ouro quando entende que o fogo não é inimigo, mas aliado. E aqui chegamos ao teste final do espírito. O desejo não é para ser vencido, mas compreendido. Ele não é prisão, mas prova. Ele não é erro, mas chave. Se até agora você acreditava que precisava lutar contra sua energia, é hora de mudar a perspectiva.